Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 22 de junho, celebramos São João Fischer e São Thomas More. Em 1935, Pio XI canonizou João Fischer e Thomas More no mesmo dia. Os santos são celebrados juntos, sofreram martírio pela coragem com que defenderam a fé e são dois grandes exemplos de fidelidade a Jesus. Opondo-se ao rei Henrique VIII, na controvérsia sobre o seu matrimônio e sobre o primado do Romano Pontífice, preferiram servir ao Rei Eterno, defender os valores cristãos de indissolubilidade do matrimônio, o respeito pelo patrimônio jurídico e a liberdade da Igreja em relação ao Estado. E assim foram encarcerados na Torre de Londres. São Thomas More, do ano de 1478-1535. Nascido em Chelsea, Londres, na Inglaterra, no ano de 1478, o santo foi desde cedo educado na fé cristã. Logo cedo, a sua inteligência brilhante o fez ser dotado e ele foi enviado à Universidade de Oxford, onde com 22 anos já era doutor e professor em Direito. Thomas More pensou em tornar-se religioso, era um frequentador dos franciscanos e por um período dos cartuchos também. Porém, sentiu que não era esse o seu caminho e trilhou a vocação matrimonial, com grande entrega, presença e devoção aos seus. Conhecido por uma personalidade muito simpática, pelo seu bom humor e por uma forte fé cristã, o santo tinha uma vocação específica nos meios da política, da literatura e do direito. Assumiu diversos cargos diplomáticos. Foi juiz, conselheiro, secretário e em tudo sempre atuou em favor da defesa da fé cristã, principalmente no tempo da Reforma Protestante. Escreveu obras famosas como O Diálogo do Conforto contra as Tribulações, um dos mais tradicionais e respeitados livros da literatura britânica. Outros livros famosos são Utopia e Oração para o Bom Humor. Um tempo depois, Thomas pediu demissão e um novo tempo iniciou em sua vida. Thomas nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor atender às suas reais necessidades. Sua casa sempre estava repleta de intelectuais e pessoas humildes. São João Fischer, bispo de Rochester, 1469-1535, nasceu em Beverley, na cidade de Yorkshire, na Inglaterra, no ano de 1469. Órfão de pai e mãe, pequeno, aos 14 anos, era um aluno brilhante de inteligência extraordinária. Ingressou na famosa Universidade de Cambridge, onde recebeu um diploma de teologia e foi ordenado sacerdote. Tornou-se confessor e capelão pessoal da Condessa Margarida Beaufort, futura avó de Henrique VIII. Atuou como vice-chanceler e chanceler em obras de estudos das línguas da Bíblia para aprofundamento nas Escrituras. Foi eleito bispo de Rochester com 35 anos. Distribuía esmolas com generosidade e as portas de sua casa
estavam sempre abertas para os visitantes peregrinos e necessitados. Ele levava uma vida tão austera como a de um monge. O bispo Fischer também combateu os erros da reforma protestante, escrevendo 4 livros que o tornaram famoso em todo o mundo cristão. Em 1535, o rei Henrique VIII desejou divorciar-se de sua legítima esposa para casar-se com a cortesã Ana Bolena. O bispo João Fischer foi o primeiro a posicionar-se contra aquele escândalo. O rei Henrique VIII conseguiu que o parlamento inglês o declarasse chefe supremo da Igreja na Inglaterra, em substituição ao Papa da Igreja Católica, com a aprovação de todos os que desejavam conservar seus altos postos no governo. João Fischer declarou no parlamento que querer substituir o Papa de Roma pelo rei da Inglaterra como chefe de nossa religião é como gritar morra à Igreja Católica. E isso seria um absurdo, um erro absurdo. Ainda estava preso quando foi nomeado cardeal pelo Papa III. Ao ser informado, o rei exclamou: enviaram-lhe o chapéu de cardeal, porém não poderá colocá-lo, porque eu lhe mandarei cortar a cabeça. E assim o fez. Da mesma forma, São Thomas More deixou registrada a sua irreverência àquela farsa real por meio da declaração pública que pronunciou antes de morrer: sedes minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da Igreja de Roma, e morro fiel servidor de Deus e do Rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. O Papa João Paulo II, no ano 2000, declarou São Thomas More padroeiro dos políticos. O chanceler Thomas More e o bispo católico João Fischer eram as figuras mais influentes da corte. Os dois foram decapitados. O primeiro foi João, em 22 de junho de 1535. E 2 semanas depois foi a vez de Thomas More. Oremos: Senhor, estes 2 servos não tiveram medo ou receio em servir a verdade. Conceda-me também a grande graça de defender a fé cristã em qualquer circunstância e de ser-lhe fiel até o fim. Amém. Santos João Fischer e Thomas More, rogai por nós.